Olha, a gente continua falando de saúde, tem gente que acorda de manhã já cansado. Você é dessas pessoas? É como se a noite de sono não tivesse sido suficiente para descansar. E tudo tem a ver com a qualidade do seu sono. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre sono que é tão importante, a gente recebe hoje aqui no estúdio o neurologista Luciano Nogueira. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, doutor. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Então, a noite de sono é tudo para o dia render. É isso, né? É tudo podia render, mas infelizmente quase 80% da população tem distúrbios do sono ao longo da vida e 30% tem distúrbios do sono frequentemente, de forma Nossa, crônica. é muito alto esse número, 80%, né, da população então que tem esse distúrbio. E quem ronca, porque geralmente a gente ouve, quem está do lado que vai ouvir a pessoa roncar, quem ronca na maioria das vezes nem percebe que isso acontece. O sono é mais leve, a qualidade do sono dessa pessoa que ronca é pior do que uma pessoa que tem o sono tranquilo? Na ampla maioria das pessoas que roncam, o sono é muito pior. As fases mais profundas do sono, e o sono REM, que é um tipo especial de sono que vai nos ajudar a memorizar, a descansar melhor, não vai acontecer da forma adequada. E essas pessoas, elas acordam pela manhã, às vezes elas estão tão exaustas que elas não se dão conta que estão dormindo mal. E só vão perceber isso porque elas sentem muito sono durante o dia. Às vezes começam a perder o rendimento na escola, quando são crianças, ou no trabalho, no caso dos adultos, e nos idosos muitas vezes podem começar com desequilíbrio, quedas, irritabilidade, depressão, uma série de complicações. O corpo dá sinais, esses são os sinais então de que a sua noite de sono não está sendo boa. Tem que mudar alguma coisa aí para conseguir melhorar isso. Exatamente. Muitas vezes pessoas que começam com hipertensão muito cedo podem estar com a apneia do sono. Pessoas que têm depressão, que está difícil de, mesmo usando antidepressivos, está difícil de resolver, fez psicoterapia, tratou com o psiquiatra, não melhorou e mesmo assim não procura muitas vezes a ajuda de um profissional porque não pensa na possibilidade de que possa ser a noite mal dormida. Crianças que vão mal na escola, muitas vezes estão tendo dificuldades de sono e os pais não estão se dando conta. E o ronco tem a ver, a gente vê muitos casos também de pessoas que estão acima do peso. Tem a ver com isso? Por que as pessoas roncam, né? E tem gente que sofre muito com isso, né? Que não é um simples ronco, mas aquela coisa profunda como você falou, né? Que aí afeta muito a qualidade aí do sono, a qualidade do trabalho também no outro dia, no dia seguinte. Crianças que têm adenoides e amígdalas aumentadas podem ter mais dificuldade de passar o ar pela via aérea durante a noite, elas podem roncar. No adulto, é comum a obesidade, o tabaco, o excesso de álcool ou de alimentação à noite, pessoas que têm refluxo, por exemplo, né, que se alimentam às vezes exageradamente à noite, ou que chegam muito tarde em casa e deixam para jantar logo antes de dormir. A obesidade, sem dúvida, é o fator principal e a idade. Quanto mais idade e quanto mais obesidade, quase sempre a gente vai ter mais ronco e a apneia do sono, que são aquelas pausas respiratórias que tem tanto risco porque aumentam até mesmo acidentes de trânsito. Em idosos pode aumentar a chance de eles caírem e se machucarem. Qual que é a média? Por exemplo, a gente janta, depois de quanto tempo a gente pode dormir? Seria o ideal, assim, para manter a saúde e ter um sono tranquilo? O ideal seria pelo menos umas 4 horas, 4 horas. mas a gente pede que o paciente as pessoas mantenham pelo menos 2 horas numa posição sentada ou em pé antes de deitar para dormir, que é o mínimo para que você consiga fazer uma certa digestão para não voltar o alimento através do esôfago, causando às vezes danos nas vias aéreas e piorando a chance de o paciente dormir mal e roncar. Além do ronco, doutor, tem outra questão também que muita gente sofre, que quando está dormindo tem uma sensação de querer acordar e não consegue, que a gente chama de paralisia do sono. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso, que faz as pessoas também sofrerem demais à noite, né? Aquela sensação de que você quer se mover, já aconteceu comigo também algumas vezes, quer se mover e não consegue, quer chamar ajuda, pedir ajuda e não consegue. Então, as pessoas imaginam que o sono é uma coisa só, que o nosso corpo e nossa mente dormem Direto, né? Mas às vezes o que pode acontecer é a mente acordar um pouco antes do corpo. Então a pessoa acorda e o corpo ele está ainda sem se mexer, como se o corpo estivesse dormindo. E aí, nesses casos, demora alguns segundos ou às vezes até alguns minutos para a pessoa acordar.
Esse período pode ser extremamente aterrorizante, porque a pessoa tem a sensação de estar toda paralisada. É bom a pessoa, se isso acontece, procurar manter a calma. A maioria das vezes, em pouco tempo, ela já vai se recuperar. Mas é importante, se isso começa a acontecer com uma certa frequência, que ela investigue. Isso pode estar associado a uma doença que não é tão comum, mas que pode ocorrer na nossa população uma certa proporção, que se chama narcolepsia, em que a pessoa começa, depois de um tempo, a ter crises de cair no sono em locais totalmente inadequados, em momentos inapropriados. Ela pode ter quedas ao chão, que a gente chama de cataplexias, e ela pode também ter, às vezes, até uma fraqueza de uma parte do corpo, como a mandíbula. E junto com isso, ela tem essas paralisias do sono. Esse diagnóstico é um diagnóstico um pouco mais complexo, é feito através de um exame chamado latências do sono, que a pessoa é avaliada para ver qual é o grau de sonolência que ela tem. E é importante investigar porque pode estar associado a acidentes também. E para a gente encerrar, qual seria as horas de sono ideal para a gente, para ter um bom rendimento no dia seguinte, para dizer acordar e não ficar com aquela sensação de estar sonolento ainda, hein? A gente fala que no adulto, em média, 8 horas de sono para os homens, talvez um pouco mais para as mulheres, seja o adequado. A população está muito privada de sono. Praticamente 7 em cada 10 pessoas está dormindo muito menos do que deveria. E pelo menos 8 em cada 10 pessoas gostariam de melhorar sua qualidade de sono. A população está dormindo muito mal. Agora, especialmente na população de idosos, é importante lembrar que às vezes no idoso ele só dorme em torno de 5 a 6 horas. E a população de idosos está usando muita medicação para dormir, porque ao dormir 5, 6 horas acha que está dormindo pouco, e aí o pessoal começa a usar mais medicação que tem riscos para essa população. E nas crianças é importante que elas durmam mais de 10 horas, isso é importante para o aprendizado e para o crescimento delas. Um bebê pode dormir até 18, 20 horas, porque ele, principalmente se for recém-nascido, né, doutora? exatamente. Né? E no caso dos adolescentes, principalmente das meninas adolescentes, elas também precisam mais sono, os meninos também, eles podem também precisar em torno de 9 a 10 horas de sono porque estão numa fase de crescimento e é uma fase importante para os hormônios também, então eles devem dormir mais. Viu só a importância disso, do sono, né? De uma noite bem dormida, como o doutor falou, tem a ver com o rendimento até na escola desses adolescentes. Então, preste atenção no seu filho, você também. Se não está dormindo bem, deita um pouquinho mais cedo para descansar mesmo, para conseguir ter mais qualidade de vida, né, doutor? Muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente hoje aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bom dia Vanessa. para você. Bom dia.